Existe um processo silencioso acontecendo dentro do seu corpo todos os dias. Ele não dói, não faz barulho e não avisa quando começa a causar dano. Mas ele está profundamente ligado ao envelhecimento acelerado, à inflamação crônica, à resistência à insulina, ao ganho de peso e às doenças metabólicas modernas. Esse processo se chama pico de glicose pós-prandial, o aumento do açúcar no sangue após uma refeição. E hoje você vai entender por que um hábito simples, acessível e quase banal pode ser uma das intervenções mais poderosas que existem para interromper essa cascata inflamatória. Caminhar por alguns minutos após comer. Não estamos falando de academia, não estamos falando de treino intenso. Estamos falando de algo muito mais simples e metabolicamente muito mais inteligente. Hoje você vai entender o que realmente acontece no corpo após comer. Por que os picos de glicose geram inflamação sistêmica? Como a contração muscular limpa o sangue de açúcar? E por que essa prática simples pode ser considerada uma ferramenta de longevidade? Primeira parte. Vamos entender o que realmente acontece após uma refeição? Toda vez que você come, seu corpo entra em um estado metabólico muito específico. Os carboidratos são quebrados em glicose. Essa glicose entra na corrente sanguínea. E a glicemia sobe. Isso é normal. Isso é esperado. O problema não é a glicose subir. O problema é quanto ela sobe e por quanto tempo permanece elevada. Quando os níveis de glicose aumentam rapidamente, o corpo reage liberando insulina para remover esse açúcar da circulação e levá-lo para as células. Mas existe um limite para essa capacidade. Quando a glicose permanece elevada por tempo prolongado, 3 processos perigosos são ativados simultaneamente. 1. Estresse oxidativo. O excesso de glicose aumenta a produção de radicais livres nas mitocôndrias. Isso danifica estruturas celulares fundamentais. 2. Inflamação metabólica. Altos níveis de glicose estimulam a liberação de citocinas inflamatórias. O corpo entra em um estado inflamatório de baixo grau, porém contínuo. 3. Glicação de proteínas. A glicose começa a se ligar quimicamente a proteínas e lipídios. Isso forma compostos chamados produtos finais de glicação avançada. Essas moléculas alteram a função de tecidos inteiros. Elas enrijecem vasos sanguíneos, alteram colágeno, prejudicam a função celular e aceleram processos associados ao envelhecimento biológico. Agora vem a parte mais importante. Esses danos são proporcionais ao tempo que a glicose permanece elevada. Ou seja, quanto mais rápido você normaliza a glicemia, menor o dano metabólico. E é aqui que entra a caminhada pós-refeição. Vamos entender como a parte 2. O poder da contração muscular. Quando você começa a caminhar, algo extraordinário acontece dentro dos músculos das pernas. Eles se contraem repetidamente. E cada contração cria uma demanda energética imediata. O músculo precisa de combustível. E o combustível mais disponível naquele momento é a glicose circulante. Para atender essa demanda, o corpo ativa um mecanismo elegante e extremamente eficiente. Os transportadores de glicose GLUT4 migram para a superfície das células musculares. E aqui está o ponto crucial. Isso acontece independentemente da insulina. Em outras palavras, o músculo em movimento abre portas metabólicas próprias para absorver glicose diretamente do sangue. O efeito prático é simples e poderoso. A glicose deixa a corrente sanguínea e entra nos músculos para ser usada como energia. O resultado é uma redução mais rápida e natural do pico glicêmico. Não há medicamento. Não há intervenção complexa. Há apenas fisiologia funcionando como foi projetada para funcionar. Parte 3. Por que caminhar após comer é diferente de caminhar em outro horário? Toda atividade física é benéfica, mas o momento da caminhada muda completamente seu impacto metabólico. Caminhar em jejum tem um objetivo energético. Caminhar após a refeição tem um objetivo regulatório. São duas coisas iguais, mas com objetivos diferentes. Após comer, a glicose está elevada. A caminhada nesse momento atua como um mecanismo de controle glicêmico em tempo real. É uma intervenção direta sobre o ambiente metabólico do corpo. Você não está apenas queimando calorias. Você está modulando um processo bioquímico crítico. Essa distinção é essencial. Parte 4. A relação entre glicose e inflamação. Inflamação crônica de baixo grau é uma das características centrais das doenças modernas. Diabetes tipo 2, doença cardiovascular, síndrome metabólica, declínio cognitivo, envelhecimento acelerado. Todos esses processos compartilham um elemento comum: inflamação metabólica persistente. E um dos principais gatilhos dessa inflamação é a exposição repetida a níveis elevados de glicose. Quando a glicose permanece alta, o endotélio vascular sofre estresse, o sistema imune entra em modo de ativação constante, a função mitocondrial é comprometida,
A sensibilidade à insulina diminui. Com o tempo, o corpo passa a operar em um estado inflamatório basal. A caminhada após a refeição interrompe essa sequência logo no início. Ela reduz a magnitude e a duração do pico glicêmico. Menos glicose circulante significa menos sinal inflamatório. É uma intervenção preventiva em nível celular. Parte 5. O impacto na sensibilidade à insulina. A resistência à insulina não surge de um único evento. Ela se desenvolve ao longo de anos de sobrecarga metabólica. Quando o corpo é exposto repetidamente a picos elevados de glicose e insulina, as células se tornam progressivamente menos responsivas ao hormônio. O canal Saúde Tem Limites criou um vídeo falando especificamente dos efeitos dos picos de glicose causados no organismo, mesmo você tendo uma alimentação saudável, mesmo que você não sinta algo no momento. Nesse vídeo você vai entender o porquê você pode estar sabotando a sua saúde. Vale a pena assistir? Vou deixar na tela final o link do vídeo. A caminhada pós-prandial ajuda a quebrar esse ciclo de duas formas. Reduz a necessidade de grandes liberações de insulina. Aumenta a eficiência da captação de glicose pelos músculos. Com o tempo, isso melhora a sensibilidade metabólica global. É uma estratégia simples com impacto cumulativo profundo. Parte 6. O efeito sobre o envelhecimento biológico. Envelhecimento não é apenas passagem do tempo. É deterioração progressiva de sistemas biológicos. A glicação de proteínas, o estresse oxidativo e a inflamação são três motores centrais desse processo. Ao reduzir a exposição das células a níveis elevados de glicose, a caminhada após as refeições atua como um modulador do envelhecimento biológico. Menos glicação significa tecidos mais funcionais. Menos inflamação significa menor desgaste sistêmico. Menos estresse oxidativo significa maior integridade celular. Estresse oxidativo é um desequilíbrio no corpo entre a produção de radicais livres, espécies reativas de oxigênio, e a capacidade dos antioxidantes de neutralizá-los. É uma intervenção de longevidade baseada em comportamento. Parte 7. Quanto tempo caminhar? A pergunta mais comum é: quanto tempo é necessário? A evidência é consistente em apontar que cerca de 10 a 20 minutos de caminhada leve a moderada após a refeição já produz efeitos significativos na glicemia pós-prandial. Não precisa ser intenso. Não precisa ser rápido. Precisa apenas envolver contração muscular contínua. A regularidade de você realizar uma caminhada leve com frequência é mais importante do que a intensidade da execução. Parte 8. Quem se beneficia mais? Embora qualquer pessoa possa se beneficiar, alguns grupos apresentam resposta particularmente relevante. Pessoas com resistência à insulina, indivíduos com pré-diabetes, pessoas com estilo de vida sedentário, indivíduos com sobrepeso, adultos acima de 40 anos. Para esses grupos, a caminhada pós-refeição pode representar uma intervenção metabólica transformadora. Parte 9. Por que essa estratégia é subestimada? Vivemos em uma cultura que valoriza soluções complexas. Suplementos sofisticados, protocolos extremos, intervenções tecnológicas. Mas a biologia humana ainda responde com enorme eficiência a estímulos simples e evolutivamente coerentes. O corpo foi projetado para se mover após se alimentar. Durante muito tempo, os nossos comportamentos vão mudando, e vamos esquecendo os hábitos que possuímos ao longo da história humana que comer era seguido de atividade física natural. O estilo de vida moderno rompeu essa sequência. A caminhada após a refeição restaura um padrão fisiológico antigo. Finalizando, entendemos que existe uma forma simples de reduzir inflamação, melhorar o controle glicêmico e proteger o metabolismo. Essa forma não exige equipamentos, não exige preparo físico, não exige mudanças radicais. Apenas movimento no momento certo. Caminhar após as refeições não é apenas um hábito saudável. É uma intervenção metabólica precisa, acessível e profundamente alinhada com a fisiologia humana. Se existe uma estratégia simples com impacto sistêmico, é esta. Está tudo aí. Obrigado por você ficar até o final comigo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal Saúde Tem Limites, pois é muito importante esse seu feedback para o algoritmo do YouTube mostrar os nossos vídeos para outras pessoas. Ajude o nosso canal a crescer, não custa nada, é de graça. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.